Olá, pessoal, como vocês estão, fonos queridos? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mara Kelly Christman, eu sou fonoaudióloga, sou doutora em voz e nesse quadro aqui, Trocas com a Mara, eu sempre falo assuntos relacionados à voz, assuntos que foram pedidos lá na caixinha do nosso Instagram, @trocasnafono, no direct, assuntos que eu vejo que os alunos me pedem, os alunos da faculdade, assuntos que eu vejo que geram dúvidas nas supervisões de caso que eu faço. E você também pode sugerir novos temas aí aqui nos comentários ou lá mesmo no Instagram. Mas o tema desse vídeo de hoje é um tema bastante perguntado, que é a questão da estrutura da sessão de fonoterapia vocal. Então, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, como que eu termino a sessão, termino assim, como é que fica? Então, é isso que a gente vai falar nessa aula de hoje e com esse vídeo, né, você vai conseguir realmente ter mais clareza para planejar essa questão, caso você também ainda tenha dúvidas de como começar, né? A gente fala muito assim que não é uma receita de bolo e realmente não é, então eu vou falar também alguns elementos que você precisa ter em mente para conseguir planejar essa estrutura aí com bastante segurança, tá? Então vamos começar pelo início, né? Como começar a sessão de fonoterapia? Como é que a gente começa uma sessão de fonoterapia vocal com o nosso paciente? Lembrando que nesse momento, né, quando a gente chega na fonoterapia, o nosso paciente ele já foi avaliado, ele já recebeu o prognóstico, já recebeu a estimativa aí do número de sessões e agora nós temos que cumprir essa estimativa. A gente falou para ele que a fonoterapia levaria X sessões e agora a gente está aqui para então cumprir isso aí. E tudo que a gente for programar para nossa sessão, ela tem que levar a esse objetivo de cumprir essa estimativa com o paciente. E o ideal é sempre que essa estimativa de número de sessões aí, que essa estimativa seja realmente a menor possível. Não adianta a gente estimar, nós vamos precisar de 80 sessões. Aí, quem sabe, o paciente nem vai ficar na terapia. Então, a gente precisa buscar, na minha visão pelo menos, claro, fora aqueles pacientes que querem manter o acompanhamento fonoaudiológico, porque são profissionais da voz e querem manter, ok, eles podem manter, ninguém vai impedir, né? Mas eu me refiro, assim, àqueles pacientes que estão com disfonia, que precisam resultado, né? Então, a gente sempre precisa buscar essa estimativa o mais rapidamente possível, para que a gente consiga alcançar a alta o mais rapidamente possível. E aí, para isso, gente, cada uma das nossas estratégias, cada uma das escolhas de estratégias, de orientações que a gente faz na fonoterapia, na sessão, ela precisa levar esse objetivo final, que é a alta o quanto antes, né? Então vamos começar pelo início, assim, ó. O que a gente começa, né, na nossa sessão? Qual que é o primeiro item, assim, que eu sigo, que eu ensino também para as minhas alunas e nos meus cursos que eu ensino? O primeiro item, gente, muitas pessoas vão falar assim, é o relaxamento. Já vou falar sobre isso aí, tá? Que nem sempre é o relaxamento. O primeiro de tudo que eu sempre faço ali, primeiros minutinhos assim da terapia, é retomar aquilo que foi combinado na sessão anterior. Então, terminou a sessão passada e eu dei uma orientação para o paciente, um combinado. Falei para ele fazer o exercício X, Y, e aí nesse primeiro momento, então, eu vou retomar isso, então, e aí? Você fez esse exercício? Você seguiu aquela nossa orientação? Olha, nós combinamos de você trazer X material. Você trouxe? Enfim, você vai retomar, porque, gente, isso vai demonstrar para o paciente a tua organização, né? E a tua seriedade, porque tu não tá orientando aquilo ali só por orientar, como se fosse uma coisa assim proforme. Não, você está orientando para ele, porque ele precisa daquilo. Aquilo é importante para ele. Então, você retomar, você realmente vai estar mostrando essa importância. Quando a gente não retoma, o paciente pode até ter feito, mas ele já vai. As pessoas são seres de hábitos, né? Então, tudo que a gente faz vai reforçar determinados hábitos. Então, isso vai reforçar, se você não retomar essa orientação, né, essa solicitação,
o paciente vai reforçar aquela questão assim, não, ela só orienta, mas depois ela não pergunta. Então, nem preciso, não preciso cumprir, não preciso realmente fazer isso. Então, se você perguntar, na próxima sessão, começa a sessão perguntando, ele já vai ter a noção, olha, a fono vai me cobrar isso, então vamos lá. Então, isso é uma coisa que é um detalhezinho, mas que muitas vezes é esquecido. Então, eu começo a sessão perguntando isso. E aí, quando o paciente não conseguiu cumprir, não conseguiu seguir aquele combinado que nós tínhamos com ele, a gente não adianta dar bronca, né, pessoal? Não adianta dar bronca, porque geralmente esses pacientes, eles são adultos. Pode ser criança, mas geralmente, assim, eles são adultos. Pelo menos os meus, a maioria, são adultos. Não adianta a gente ficar dando bronca e falar de novo da importância. Aí também é uma opinião minha. Eu acredito que quando o paciente não conseguiu, assim, algum motivo tem, né? Algum motivo tem que levou ele a não conseguir, porque senão ele não ia estar ali pagando a terapia para ele não conseguir fazer. Então também é uma conduta minha. O que eu costumo fazer? Eu repenso o que eu vou orientar para ele. Será que aquilo ali foi algo realmente além daquilo que ele tem condições de fazer dentro da rotina dele? Né? Será que aquilo foi algo que foi difícil mesmo para ele cumprir? Então não adianta eu falar a mesma coisa, terminou a sessão, eu vou falar a mesma coisa. Aí eu vou ter que repensar, né? Talvez eu oriento menos, eu adapto aquela orientação, sabe? Então, por exemplo, a questão do repouso, né? A questão do... Um exemplo, assim, de alguma orientação aí, né? Vou pedir que ele faça repouso vocal, aí eu tenho que ser mais específica, falar quanto tempo de repouso, em qual horário, e ele não conseguiu, aí a gente vai ter que pensar, bom, então, assim, ó, o que que está acontecendo? Você não lembra de fazer o repouso vocal durante o dia? Como é que é? Então, quem sabe, vamos pensar numa outra maneira. Olha só, quem sabe você se adapta com o aplicativo. Sim, eu adoro aplicativo. Tem aplicativo para tudo, até para tomar água. Então vamos pensar, coloca um aplicativo para lembrar. Enfim, você vai ter que adaptar, assim, ó, de acordo com o paciente. Então, se ele não conseguiu seguir aquela orientação, você vai readaptar, tá? Vai readaptar aquela orientação para ele, tá? Então, primeiro passo da sessão é a gente perguntar essa questão de como que foi o segmento aí das orientações durante a semana e os exercícios. Segundo passo é o que? Aí vem o que as pessoas vão falar. Relaxamento, né? A maioria das pessoas fala, tem que relaxar. E aí também vem a pergunta, né? Tá, mas quanto tempo? Aí eu vejo nas minhas alunas também. Às vezes pensam em fazer 15 minutos da sessão, metade da sessão de relaxamento. E aí, pessoal, assim, não adianta a gente pensar, eu vou fazer relaxamento porque tem que fazer relaxamento. Lembram que eu falei que tudo que eu vou fazer na sessão tem um motivo, tem algo que vai contribuir para a evolução desse paciente, para a evolução que eu quero, né? Então, assim, nem sempre eu vou relaxar o paciente, mas às vezes eu vou promover uma estratégia de relaxamento, mas eu nem gosto muito dessa palavra relaxamento, assim, porque às vezes ela traz uma noção errada. Eu prefiro a palavra normotensão. Por quê? Porque a gente não vai ficar lá fazendo uma terapia, ficar relaxando o paciente meia hora, botar ele fazer massagem ou 20 minutos, colocar uma música calma, ele vai dormir. Ele vai dormir, para que a gente vai relaxar ele tanto assim? E se depois a gente vai ter que promover aí um aquecimento da voz? Às vezes não faz sentido isso, né? Então, assim, o que eu quero? Eu quero que o paciente esteja num estágio assim de normotensão muscular, né, da musculatura intrínseca, extrínseca, ou o mais próximo possível dessa normotensão, porque nem sempre, né, aqueles pacientes aí que são muito hipertensos aqui na região cervical, não é você que vai conseguir, né, tirar toda a hipertensão. Às vezes ele precisa de outras abordagens, fisioterapia, entende? Então não vamos ser assim arrogantes a ponto de a gente achar que a gente vai conseguir liberar toda essa tensão. Mas nós temos que buscar, né, tentar assim, buscar aquilo mais próximo possível de uma normotensão. Por quê, gente?
O paciente ele precisa disso para conseguir ter um melhor rendimento naquilo que realmente interessa na terapia, que são os exercícios, né? Que é a técnica ideal, que eu falo sempre, né? Ou as técnicas ideais, para que essa técnica consiga realmente o efeito, para que ela se propôs, o paciente ele tem que estar muscularmente, vamos dizer assim, receptivo, porque se ele tiver hipertenso e depois ele fizer essa técnica com hipertensão, com aperto de laringe, essa técnica ela não vai promover mudanças na laringe, né? Ela pode até melhorar a ressonância do paciente e tal, mas ela não vai promover mudanças em termos de configuração glótica, sabe? Tipo, as fendas que muitas vezes a gente quer desativar, as fendas são ajustes musculares, muitas vezes, nem sempre, né? Mas às vezes são. Então a gente quer desativar essas fendas para conseguir ter um melhor rendimento vocal, tá? Então, para isso a gente precisa trazer o paciente para um estágio de mais próximo possível, assim, de uma normotensão, tá? Aí como que vocês vão fazer isso? Vocês vão escolher uma estratégia. Aí é muito fácil escolher a estratégia quando a gente sabe o que a gente quer, né? Ah, eu quero isso. Então tá, faz tal coisa. Pode fazer alongamento, massageamento, pode utilizar massageadores, né? Enfim, música pode também, mas aí pensa também no tempo, né? Veja o tempo necessário para aquele paciente para conseguir trazer ele só para aquele estágio de normotensão ideal, não fica relaxando demasiadamente, né? Porque senão é perda de tempo de sessão, tá? E aí depois, na sequência, a gente vai trabalhar, como eu digo, com aquilo que realmente interessa, que é, né, a voz, enfim. Alguns pacientes talvez vão precisar de mais massagem, de mais estratégias, assim, para auxiliar na normotensão durante o exercício, isso também pode acontecer. Mas assim, gente, aí voltando, né, não é todo paciente que a gente precisa relaxar e não é... cada um é cada um, cada horário é um horário, cada demanda é uma demanda. Então vamos pensar assim ó, em alguns exemplos, tá? Faz de conta assim que você vai atender um paciente, né? Se você está atendendo o dia inteiro no consultório, vai ter paciente de manhã também, de manhã cedo. Então pega lá um exemplo do primeiro paciente, às 7 da manhã, às 8 da manhã. Será que esse paciente precisa relaxar? Às vezes ele recém acordou, ou mesmo que ele já tenha acordado assim cedo, mas ele às vezes nem deu tempo dele ficar ansioso, ficar tenso, ficar nervoso com o trabalho, ficar estressado, né? Às vezes nem deu tempo. Então, assim, será que começando de manhã cedo, será que precisa também essa questão desse relaxamento? Aí você que vai ver, é o teu paciente que vai te mostrar isso, né? Se ele precisa ou não. Mas considere que nem sempre vai precisar, tá? Ou faz uma abordagem mais rápida de soltura da musculatura e pronto, né? Então, também dependendo do horário que a gente atende, a gente precisa mais ou menos tempo nesse momento aí inicial do relaxamento ou trazendo esse paciente para um estado de normotensão, tá? Outra coisa, pega ali um paciente que ele tem uma disfonia hipofuncional, que é aquela disfonia onde ele tem redução, né, da força, né, um exemplo aí, um paciente com uma doença de Parkinson, por exemplo, ou um paciente com uma disfonia orgânica, né, por paralisia de prega vocal, que tem diversos tipos aí, mas vamos pegar um exemplo aí de uma paralisia unilateral, por exemplo, que geralmente na paralisia e na disfonia, nas demais disfonias hipofuncionais, a gente vai querer ocasionar um aumento de força, né? Um aumento da coaptação glótica, uma melhora nessa coaptação. Então, aí nesse caso, para que a gente vai relaxar? Esse paciente, ao contrário, a gente não quer relaxar, porque senão uma coisa vai anular a outra. Se a gente relaxar esse paciente e depois promover um aumento de tensão, não tem fundamento, né? A gente vai ter perdido aquele tempo que a gente usou para relaxar, é literalmente um tempo perdido e a gente não quer perder tempo durante a sessão, né? A gente quer realmente aproveitar todo o tempo, aproveitar cada minuto para realmente a gente conseguir aqueles nossos resultados que a gente definiu, que a gente espera.
Então precisa ter muito essa sabedoria, esse raciocínio aí para ver se esse paciente ele precisa realmente de uma abordagem de relaxamento ou não, tá? E aí também tem a questão de relaxar no final, tem essa dúvida assim, né? Eu relaxo ou não relaxo no final? Depende também, tá, gente? Você vai ver o momento, vai ver o paciente. Se você, por exemplo, atender um paciente que ele trabalhou durante o dia, aí ele vai vir na fonoterapia às 6 da tarde e depois disso ele vai para casa, já terminou o trabalho dele, fez a fonoterapia, aí sim você pode de novo promover no final da sessão uma estratégia de desaquecimento vocal, né? De volta à calma, assim, de volta a esse padrão de homeostase muscular, esse padrão mais habitual, né? Por quê? Porque ele não vai trabalhar depois, tá? Então, se você fizer a terapia e ele for para casa sem esse desaquecimento, assim, no final, talvez ele chegue em casa com a voz aquecida e vai acabar usando um padrão, assim, muito mais projetado de voz para falar com a família, assim, muito mais, talvez, um volume um pouquinho mais aumentado, que de repente não precisa, sabe? Então, daí, nesse caso, eu faria sim um desaquecimento, no final um retorno aí à homeostase muscular, para esse paciente já ir mais assim tranquilo para casa, né? Porque ele não vai usar a voz profissionalmente durante a noite. Agora, já atendi paciente também, por exemplo, professor universitário que geralmente dá aula de noite, então assim, nesse final de tarde, aí não vai desaquecer, porque daí esse paciente, ele vai para dar aula depois. Então, esse paciente você não vai relaxar no final, não vai desaquecer no final, porque ele vai estar saindo daí para ir para sua atividade profissional, né? Então, assim, a importância da gente conhecer a rotina dos nossos pacientes, tá? Para a gente realmente adaptar aquilo, porque a gente precisa lembrar que a nossa sessão ela é um recorte do dia do paciente, mas ela precisa contribuir para aquilo que vai acontecer depois também. Ela não pode ser um recorte isolado em qualquer momento do dia do paciente. Dependendo do momento do dia, a gente também adapta as nossas estratégias, né? As nossas escolhas, tá? Mas vamos voltar então, lá no início da sessão. Fez esse relaxamento, né? Enfim, esse estágio de normotenção e depois vai fazer o quê? Vai escolher as técnicas que você vai trabalhar com o seu paciente. Isso varia muito, né, gente? Varia, aí a gente vai falar um pouco de algo que a gente pode falar em outro vídeo mais especificamente, que é assim, ó, como escolher, né, como escolher, você já escolheu a técnica, faz de conta, mas assim, como escolher o número de repetições que o paciente vai fazer em relação a essa técnica, tá? Isso também precisa considerar diversos fatores, principalmente precisa considerar a avaliação específica desse paciente, ou seja, como que tá o condicionamento dele, né? Imagina você indo para academia, nunca foi para academia, aí de repente o professor já vai começar a fazer uma série absurda lá de exercícios que tu não vai nem conseguir terminar aquela série, já vai estar super cansado. Então a gente precisa considerar, ou então pega um paciente que já é cantor, sei lá, já tem uma demanda, uma resistência maior, e aí você vai fazer uma sériezinha pequena. Se você fizer uma série muito pequena, esse exercício ele não vai chegar a ponto de modificar o padrão, né? Porque a gente precisa, o exercício ele precisa ser um pouquinho desafiador para o paciente. Não pode ser muito fácil. É igual, imagina, faz de conta que você já faz caminhada, corrida, sei lá, já tem um condicionamento físico aí, muscular, e de repente, vai caminhar 1 quilômetro devagarinho. Não vai fazer diferença nenhuma para o teu metabolismo, né, para o teu organismo. Então, assim, esse exercício, essa questão da série para o paciente, ela precisa estar muito de acordo com ele, assim, né, com o padrão e aquilo que você avaliou nele, tá? Mas aí vai escolher o exercício, e aí tem outros vídeos que eu falo também mais da questão, assim, de como escolher esse exercício ideal. Também eu considero que nessa escolha de exercícios, assim, a gente não deveria escolher tantos exercícios para uma mesma sessão. Aí varia a opinião de cada um, é a conduta que eu sigo. Eu não gosto de fazer muito exercício na sessão,
porque eu entendo que precisa de mais repetições daquele exercício para promover mudanças, né? Tanto nos ajustes e para que esses novos ajustes que a gente promoveu durante o exercício, para que esses novos ajustes musculares, para que eles sejam fortalecidos por engramas neuroniais, entende? Então, o paciente vinha com um determinado ajuste e aí a gente fez um exercício para melhorar esse ajuste, tá? Claro que o exercício também vai ter efeitos fisiológicos sobre a mucosa, né, das pregas vocais, vai sim, mas a gente precisa que esses ajustes, que eles também sejam utilizados durante a fala do paciente, durante o dia do paciente, porque senão 40, 50 minutos, 1 hora por dia, 1 hora por semana da terapia não vai adiantar para poder melhorar, né, aquilo que a gente quer que melhore no paciente. Então, em função disso, né, pensando nessa questão assim de reorganização cortical, vamos dizer assim, de automatização de novos ajustes, eu gosto de repetir mais vezes a mesma técnica escolhida. Eu gosto de realmente fazer aquele exercício com uma série que seja adequada para ele. Na minha visão, fazer 1 minuto de exercício não tem efeito nenhum mesmo, assim. Pode até gerar um efeito imediato, ok, mas não vai ter efeito nessa automatização aí dos novos ajustes. Então, eu gosto de pensar realmente na série, né, adequada e fazer o exercício o tanto que precisa ser realizado, sabe? Eu não penso muito em questão de ser chato ou não ser chato, que muitas pessoas têm medo, a terapia vai ser chata. Eu não ligo para isso, assim, né? Contanto que o paciente saia dali sentindo os efeitos, é isso que ele quer, né? É isso que ele veio buscar, ele não tá ali para buscar uma diversão, sabe? Então, procurem fazer o que tem que ser feito, né? Vamos falar assim, sem dó nem piedade, né? Então, faça aquilo que precisa ser feito realmente em termos de repetições, em termos de série. Se o paciente, ele relata, né, que tá muito chato aquele exercício, pode trocar de exercício. Então, escolhe outro que para o paciente é mais fácil, que o paciente sente mais prazer, digamos assim, em fazer, né, ou que não seja tão difícil, porque geralmente eles não gostam de um exercício que é muito difícil. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela fazia o vibrante de lábios, de língua ela não conseguia vibrar, então ela fazia vibrante de lábios, só que ela sentia muita coceira, assim, ela fazia ela sentia coceira, mas ela era dedicada e fazia. Mas eu falei assim, não, se tá desconfortável esse exercício, vamos fazer outro, eu pego outro, tem outros bons também. Não precisa ficar fazendo uma coisa que, né, que não é assim, que é realmente desconfortável, desagradável para você. Então, essas questões a gente vai pensando. Eu costumo fazer durante a sessão, gente, assim, ó, 2, 3 exercícios. No início, faço menos aí para o paciente conseguir, assim, trabalhar mesmo cada aspecto que precisa ser trabalhado dentro daquele exercício, ao invés de fazer vários e o paciente ficar até com dificuldade depois de como que ele vai fazer em casa, dele ficar com dúvida na hora de fazer em casa. Então eu prefiro fazer menos no início, depois quando ele vai avançando assim nessa escadinha do condicionamento, do rendimento, do entendimento, de estar entendendo a respiração, né, o que é correto, como que ele deve fazer. Aí a gente até pode variar um pouco, porque daí ele já vai ter a memória do que a gente já trabalhou, não vai ser tudo novo. Mas cuidem assim para não fazer muito exercício assim direto, né? Sobre muitos exercícios diferentes aí nas primeiras sessões, que eu não acho isso muito adequado. Mas também tem gente que faz assim vários e, enfim. Dá para fazer vários exercícios diferentes que têm objetivos parecidos, até dá, mas essa é uma abordagem minha, tá, gente? Então tá, ok, fez os exercícios, aí no finalzinho então vai ter o desaquecimento ou não, né? Que a gente já conversou um pouquinho disso. Alguns vai ter essa necessidade de desaquecer, outros não. Aqueles que você não vai desaquecer, você vai ensinar o desaquecimento e vai dizer para ele a hora que ele tem que fazer. E depois, então, no final, vai fechar com a chave de ouro aquela sessão,
vai ser, gente, as orientações que vocês vão dar. Isso aqui é fundamental, tá? Muitos alunos esquecem disso aí, tá? Eu pergunto assim, o que você orientou para esse paciente? Ah, não orientei nada, foi só o que a gente fez, só falei para ele fazer o que a gente fez na terapia. Tá, mas quantos dias que é para fazer? Tudo isso você que tem que orientar. Quantas repetições ele tem que fazer? Quantos dias na semana? Quantas vezes por dia? Tudo isso tem que falar. Ele não vai saber, assim, não vai ser óbvio para ele que ele tem que fazer, tá? Tem muito paciente que não faz porque não foi orientado o que tem que fazer. Então, tem que dizer exatamente. E, de novo, eu gosto de adaptar essas orientações, assim, essa questão dos exercícios dentro da rotina do paciente. Não é só dizer, faz meia hora por dia. Coitado, né? Ele não vai fazer. Eu quero ver, achar um paciente que tenha tempo, assim, disponível. Um paciente que tem tanto tempo, assim, disponível, dificilmente vai ser disfônico, né? Na realidade de muitos aí. Então, eu gosto de já ajudar ele a pensar. Ele, vamos pensar em que momento que você vai fazer. Isso, gente, também é um detalhe bem simples, mas que ajuda bastante no engajamento, assim, nessa questão de realmente o paciente fazer. Porque dele não precisa decidir depois, já tá decidido, já cortou um caminho, né? Ele já decidiu, já tá decidido, já tá dito como fazer, que hora fazer, aí é só ele fazer. Tá, ele pode até não fazer, sei lá, por algum motivo, mas pelo menos um pedaço desse caminho já foi trilhado, ele não precisa mais decidir sozinho que hora que vai fazer ou não vai fazer, né? Então, essa, gente, é a estrutura da sessão que eu costumo seguir. Claro que vai sendo muitas vezes adaptado, né? A questão do número de exercícios não é rígido assim, né? Então, a gente vai adaptando e vai estruturando a sessão de acordo com aquilo que a gente fez daquele paciente, a avaliação, planejamento daquele paciente. Mas, então, assim, pensei em alguns dados aí, alguns detalhes para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Então, basicamente, de uma forma geral, a estrutura da sessão começa, então, assim, resumindo, né? Verificando primeiro se o paciente seguiu as orientações que você falou ou não, se não seguiu. Depois, então, aquela coisa de normotensão, né? De trazer o paciente para um estágio de normotensão. Não só relaxar, talvez não precise, né? Em alguns casos não precisa. Depois a questão dos exercícios, e aí praticar os exercícios, fazer realmente o treino dos exercícios e por final, então, fazer um desaquecimento ou não também, né? Nem todos precisam. E também a questão de depois passar as orientações para o paciente. E óbvio, né, gente, durante os exercícios também a gente tem que cuidar o quê? O treino dele, a prática dele também, cuidar para ele não ficar a maior parte da sessão conversando, né, assim, batendo papo. Claro que a gente gosta de criar vínculos, é muito bom criar vínculo com o paciente, é muito saudável e rico, assim, né, mas a gente não pode transformar a sessão muitas vezes numa sessão de ficar só ouvindo os problemas do paciente. É importante acolher, mas a gente tem que lembrar, né, por que nós estamos ali. Nós estamos ali para ajudar ele em relação à melhora da voz. Então, são detalhes que a gente vai cuidando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês gostaram, já manda ele, compartilha aí com os colegas da fono, com aqueles que gostam de voz, para que todos nós, para que toda a fonoaudiologia possa ter um crescimento conjunto, né? Porque quanto mais fonos a gente tiver que gostem de voz, que atuem bem, a gente vai ter também, com certeza, mais público para a gente atender, mais divulgação dessa área, mais atuação positiva, né, que vai trazer cada vez mais resultados para os pacientes, e quanto mais resultados, mais também vão querer essas transformações. Então, compartilha, né, deixa seu comentário também, se você gostou, deixa seu like, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!